Bom dia, investidor, começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado. Agora são 10 horas e 12 minutos dessa terça-feira, dia 26 de julho de 2016. Mais uma sessão em que o Ibovespa opera em stand-by, mostrando fraqueza de vendedores para corrigir as altas e também pouco ânimo dos compradores para puxar novas altas. O Ibovespa, nesse momento, praticamente cravado no fechamento de ontem, 56.891 pontos, alta de 0,03. O dólar futuro, por sua vez, se recuperou um pouco, está caindo agora 0,32, cotada a 3,286. Os contratos de DI operam praticamente estáveis também. O DI janeiro 17 tem até uma alta considerável, subindo 4 pontos base e está em 13,98%. Lembrando que hoje tivemos a primeira ata do Copom, presidido pelo Ilan Goldfein. Bom, antes de passar pelas notícias, primeiro eu queria cortar aqui na tela para vocês verem dois recados que eu tenho para dar. O primeiro a gente está mandando aí no chat, o Wagner Caetano, nosso querido trader da Gerdau, vai fazer um workshop gratuito aqui no InfoMoney, vai ser no dia 8 de agosto, 8 horas da noite. Ele vai falar como ganhou R$1 milhão operando ações e mini contratos esse ano. Para quem acompanha a programação do InfoMoney, já viu que o homem está acertando, está com a mão quente mesmo, principalmente com as operações de Gerdau e mini contrato. Então vale a pena se inscrever, é só clicar aqui, deixar o e-mail e vocês já estarão inscritos na aula gratuita do workshop dele. E também outro recado é do Guia Onde Investir 2016, também vamos mandar o link para vocês no chat. Ontem a gente publicou a análise de São Martinho, feita pelo João Braga, explicando por que ele vê um potencial de 50%, chamou de compra convicta na Bolsa, a São Martinho. E hoje a segunda ação do painel de Small Caps vai ser a Senior Solution. O analista vai ser o Adeodato Neto, da Eleven Financial, e vai falar um pouquinho do case, porque ele está tão otimista. Todos os dias, nessa semana, às 11h15 da manhã, ao vivo, a Paula Barra vai entrar ao vivo com o analista, para explicar esse call e por que está tão otimista. Bom, voltando para cá, o noticiário do dia, a gente começa com o balanço da British Petroleum. A ação do setor de petróleo e gás lidera as perdas na Europa após revelar uma queda de 45% no lucro. Os papéis da companhia caíam lá fora, o petróleo também caía lá fora, o que acaba colaborando para o dia negativo no exterior. Também no cenário internacional vale a pena acompanhar os ministros das finanças do Japão, o Taro Aso, disse que o governo ainda tem de decidir sobre o tamanho de um pacote de gastos fiscais. Além disso, o jornal Nikkei relatou que o plano incluiria 6 trilhões de ienes, o que daria 58 bilhões de reais em novos gastos. Apenas cerca de 2 trilhões de ienes estariam no orçamento suplementar para esse ano. Bom, por aqui, nenhuma notícia acaba sendo mais importante do que a ata do Copom. O comitê disse que há perspectiva de progresso no combate à inflação, até vendo as perspectivas de inflação que vem caindo, tanto no Boletim Focus como os analistas que vêm publicando análises, mas essa desinflação está ocorrendo numa velocidade aquém da almejada, segundo os membros do comitê do Copom. Alguns membros esperavam uma queda maior nos números do IPCA divulgados recentemente. E o texto ressaltou que já havia na ata anterior de que não há espaço para flexibilizar a política monetária. Ainda por aqui, alguns destaques sobre o Michel Temer. Ontem foi anunciado que ele que vetou 100% de participação do capital estrangeiro em companhias aéreas. Também há notícia que a Inframérica tem interesse nos 4 aeroportos que o Brasil vai licitar. E também o Temer negou um mal-estar com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre o discurso de impostos. Ontem o Meirelles deixou quase que claro que teremos aumento de impostos ano que vem, e o Temer negou qualquer mal-estar nesse ruído da comunicação do governo. Bom, para fechar a agenda hoje nos Estados Unidos tem uma série de indicadores. Saiu agora há pouco o S&P Case-Shiller Home Price, que avalia a trajetória de preços das casas, saiu agora às 10 horas. E também saem as vendas de novas moradias, cuja expectativa é de 560 mil vendas nos Estados Unidos. Por fim, eles também divulgam o indicador de confiança do consumidor, que deve apresentar retração de 98 para 96 nesse mês de julho. No entanto, o principal evento dos Estados Unidos vai ser visto amanhã, 3 da tarde, horário de Brasília, a reunião do FONC,
deve definir o futuro da política monetária norte-americana. Os juros devem ser mantidos, isso é fato, mas o mercado aguarda com ansiedade a sinalização de o que vai ser feito com os juros, se ele pode subir esse ano, se vai ficar para o ano que vem, qual o indicativo que o Federal Reserve vai dar ao mercado sobre possibilidade de alta de juros na economia norte-americana. Bom, dos destaques da pauta são esses, vamos dar uma olhada nos destaques do Ibovespa. Nesse momento, o Ibovespa marcando alta, queda de 0,02%, na máxima do dia ele subiu 0,21%, na mínima caiu 0,05%, o Ibovespa praticamente operando dentro da estabilidade, né? As duas maiores altas do índice nesse pregão são de empresas que divulgaram resultados antes da abertura do mercado. E o destaque negativo aparece CESP, Smiles e JBS, né? CESP e Smiles, duas ações subiram muito forte no final de semana passada, principalmente a CESP, né? Vai fechar um mês com alta, os últimos 30 dias, né? Um mês com alta de 25% e nos últimos 30 dias alta de 33%. Lidera as perdas, mas caindo 1,66%, uma queda praticamente residual, né? Das 59 ações do índice, apenas 4 caem mais de 1%, nenhuma cai mais de 2%. Na ponta de cima, duas ações sobem mais de 2%, são Klabin e Lojas Renner, elas soltaram resultados. Começar pela varejista Lojas Renner, ela teve um lucro de 174,8 milhões no segundo trimestre do ano, uma alta de 10,5% na comparação anual. A receita líquida cresceu 8,2% para 1,46 bilhão. O EBITDA subiu 9,2% para 356 milhões. Todos esses números são comparados ao segundo trimestre de 2015. E considerando as vendas das mesmas lojas, o crescimento foi de apenas 2,9%. Então, um crescimento baixo se comparar aqui no segundo trimestre de 2015 para segundo trimestre de 2014, o crescimento tinha sido de 14,5%. Mas o resultado continuou bem forte, na opinião do BTG Pactual. Esses números apoiam a recomendação de compra dada para a empresa, tendo em vista a execução forte, os diferenciais competitivos e os fundamentos de longo prazo. A ação da Lojas Renner sobe 2%, no ano já sobe 57%, voltando a operar bem acima vem renovando sua máxima histórica, né? Consistentemente, papel que vem agradando o mercado, mesmo com o setor de varejo sofrendo com a crise. A outra empresa que performa bem é a Klabin. O lucro dela subiu para 1,27 bilhão de reais. A estimativa era de 958 milhões. Então foi aí quase 25% acima do que era esperado, né? A receita líquida subiu 27% na comparação anual para 1,7 bilhão e o EBITDA ajustado foi de 538 milhões, aumento de 37%. Papel sobe 2,22% nesse pregão. No mês já sobe 10%, mas no ano ainda cai 26,8%, uma das maiores quedas do Ibovespa no ano, assim como as outras empresas de papel e celulose. Quem também soltou o resultado, vamos dar uma olhada na ação, TIM. A TIM está caindo um pouquinho, TIM Participações, registrou forte queda no lucro e anunciou uma redução de cerca de 11% no seu plano de investimento, o plano de investimento previsto para esse ano até 2018. Passou para 12,5 bilhões de reais. A empresa de telefonia fechou o segundo trimestre com um lucro de 74,4 milhões e o resultado de 12 meses atrás tinha sido de 943 milhões, ou seja, uma queda de 92% no lucro. O EBITDA da empresa caiu 44% para 1,24 bilhões. A outra empresa soltou o resultado aqui do Ibovespa, Energias do Brasil, né? Lucro de 97,8 milhões no segundo trimestre, queda de 86% em relação ao mesmo período de 2015. Já o EBITDA caiu 63% para 448 milhões. Vamos dar uma olhada na Energias do Brasil, também operando praticamente estável, né? 0,14% de queda, agora 0,27% de queda. Papel que vem performando bem no ano, né? 28% de alta no ano, mas esse comecinho de pregão apresenta leve queda após a divulgação do resultado trimestral. Bom, continuando as notícias, vamos dar uma olhada em Gol. Vamos ver se a Gol está subindo fora do Ibovespa. Gol 4, papel está em leilão, 4,96, fechou a 5,37 pregão passado. Vem forte queda aí, obviamente a notícia que foi barrada a permissão de 100% de estrangeiros no capital de companhias aéreas, foi sendo mantido 20% de participação. Isso naturalmente vai impactar a Gol negativamente, já que a expectativa de que os estrangeiros poderiam ter 100% de participação
puxou a alta da Gol nas últimas semanas na Bolsa, né? Mais notícias, Vale. Destaque para uma notícia da Folha de São Paulo sobre a Samarco, que é a joint venture da Vale com a BHP. O governo de Minas Gerais vistoriou e recebeu informações sobre as obras apontadas como responsáveis pela ruptura da barragem de Mariana, embora diga inquérito não ter recebido dados sobre as alterações no local, segundo documentos obtidos pelo jornal. Cada vez mais cabeluda essa história da tragédia em Mariana, deixando muito evidente a negligência da Samarco. Não é a primeira notícia que sai sobre isso, provavelmente não vai ser a última, e infelizmente a justiça está bem longe de ser feita, né? Enquanto isso, na Bolsa, por exemplo, a própria Vale ignora essa notícia, entre aspas, né? O papel sobe 1%, hoje teve a notícia de que o minério de ferro fechou em alta, e isso acaba ajudando, obviamente, a Vale muito mais do que a tragédia em Mariana, né? O minério subiu 2,15% no pregão de hoje. Bom, ainda fora do Ibovespa, vale a pena acompanhar a Saraiva. Reunião realizada ontem, o Conselho de Administração aprovou a retirada de Moo Hak-yu, é o gestor do fundo GWI, para quem não conhece, é um coreano com um histórico um pouquinho turbulento na Bovespa, ficou famoso pelo caso na Marfrig, que também gerou problemas judiciais, e agora tem esse problema com a Saraiva. A companhia entrou com uma representação na CVM em junho para investigar indícios de violação de deveres fiduciários, abuso de direito de acionistas e outras infrações cometidas pelos acionistas integrantes da GWI. Nesse pregão, Saraiva sobe 1,83 e entrou em leilão. Fala também de Terios, Teri 3, empresa do setor de açúcar e álcool. A empresa publicou o edital para oferta pública de aquisição das ações para cancelamento de registro e retirada do novo mercado. O preço fixado ficou em R$ 65,00, é acima do valor que o Bradesco BBI tinha feito em seu laudo de avaliação, que era entre R$ 56,00 e R$ 61,60. Como a ação fechou ontem a R$ 62,00, o papel aí tem um upside na faixa de 5%, um pouquinho mais que isso. Nesse momento sobe 2% para R$ 63,00, tem metade do caminho para quem quiser se posicionar na Terios. Bom, de destaques corporativos, é só fechar com as estatais, né? E a Oi também. Sobre Oi, o Nelson Tanuri foi procurado pelo fundo Aurelius Capital Management para unirem forças e tentar destituir membros da Farrell no conselho da Oi, disse informações do estado de São Paulo. Também notícia do Globo, companhia e credores definiram principais conceitos do plano de renegociação das dívidas da Oi, que inclui uma redução da dívida total em R$ 40 bilhões para 25,4 bilhões e uma potencial injeção de $1 bilhão em capital novo. A ação da Oi, nesse pregão, vamos dar uma olhada aqui, Oi BR4, no meu home broker. A ação está em leilão, vai abrir com leve alta, 2,58 o preço teórico, a ação fechou 2,55, 3 centavos de alta. Sobre as estatais, o Conselho de Administração da Eletrobras resolveu segregar as atividades de distribuição e geração de energia elétrica, tendo em vista que as distribuidoras subsidiárias da Eletrobras não tiveram aprovadas a prorrogação de suas concessões. Além disso, o Conselho ainda extinguiu a diretoria de regulação, que passará a ser uma superintendência de regulação, e o Conselho também elegeu Wilson Ferreira Júnior como presidente da empresa, substituindo José da Costa Carvalho Neto. O mandato será de 3 anos. Para quem não conhece o Wilson Ferreira Júnior, convido-os a acessar o Brasil Journal, né, o blog do Geraldo Samor, ex-colunista da Veja. Ele escreveu, semanas atrás, um belo perfil do Wilson Ferreira Júnior, na época que era presidente da CPFL, e a conclusão é muito legal porque ele tinha um estilo muito privado de levar a CPFL, mas de uma maneira bem truculenta, estimulando vamos dizer, a competitividade entre seus funcionários. Vamos ver se essa gestão um pouco ortodoxa, vamos dizer, politicamente incorreta, vai dar certo numa estatal. Para fechar, Petrobras, a BR Distribuidora planeja um plano de demissão voluntária que será estendido aos funcionários de todas as subsidiárias colocadas à venda. Isso informações do Globo. Vale mencionar que de dezembro de 2013, antes da Operação Lava Jato, a Petrobras já cortou mais de 150 mil postos de trabalhos entre funcionários próprios, terceirizados e também empregados de construção civil. Hoje a companhia conta com 276 mil empregados, sendo apenas 78 mil empregados próprios, quase 200 mil
de terceirizados. Bom, esses são os destaques da pauta. Vamos dar aquela passadinha de novo no Ibovespa, caindo 0,29%. É a mínima do dia nesse momento, mas ainda um movimento bem sutil, né? Lojas Renner sobe 1,69, Klabin sobe 1,02, as maiores altas do Ibovespa. Na ponta de baixo, CESP, Vivo, Smiles, Petrobras e Ultrapar caindo mais de 1%. Eu me despeço aqui, já deixo o convite, 11h15 da manhã ao vivo, a Paula Barra vai entrar com a Deodato Neto para falar da Senior Solution no painel de Small Caps. Tenham todos uma boa terça-feira de pregões e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!